Última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo. Comigo, com Leonardo Bertozzi, com Jean Oddi, com Mauro César, com Celso Zelt, com sua participação. A nossa hashtag é Linha de Quarta. Na matemática, Mauro, o empate foi um bom resultado para o Flamengo, jogando fora de casa contra o Palmeiras. Sem dúvida nenhuma, um dos times que disputam o título, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. E na prática, e dentro de campo? O empate acabou sendo justo, sendo bom resultado para o Flamengo, bom resultado para o Palmeiras, não foi bom para ninguém? Como é que você analisa? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Paulo, companheiros do Front Esportes. Eu acho que o resultado acabou sendo justo, né? Uma arbitragem mais uma desastrosa, né? Um árbitro que ao longo de todo o jogo teve critérios diferentes na marcação de algumas faltas, na aplicação não do cartão. Um árbitro que deveria ter expulsado o Felipe Melo, não teve coragem de fazê-lo. Uma jogada que o jogador do Palmeiras acertou o tornozelo do atleta do Flamengo, Vinícius Júnior, só o tornozelo, a bola não participava do lance, a bola não existia ali, ele não teve coragem, e que terminou o jogo de uma maneira patética, né? Porque ele deu 5 minutos de acréscimos, com um pouco mais de um minuto, houve todo aquele furdunço lá, confusão do Coelar com o Dudu, expulsou 3 de cada lado, e aí terminou o jogo. E o Palmeiras não tinha goleiro, porque o Moisés foi pro gol, já que o Jailson foi expulso. Ou seja, antes que o Flamengo pudesse organizar um ataque, chutar a bola para testar o goleiro improvisado do Palmeiras, o Palmeiras já ganhou do Flamengo uma vez, inclusive, né, Celso? Numa disputa de pênaltis, o Gaúcho, com o Gaúcho no gol, no falecido Gaúcho. Né? No Campeonato Brasileiro que terminava empatado tinha disputa de pênaltis, o Gaúcho pegou 2 pênaltis do Flamengo, né, dos jogadores do Flamengo. Hoje o Moisés nem pode tentar repetir o Gaúcho, porque ele não deu tempo da bola ultrapassar o meio-campo, né? Uma coisa bizarra do árbitro catarinense. Mas acho que ele, embora tenha prejudicado o jogo, ele não atrapalhou o jogo, não foi um primor tecnicamente. Acho que foi um bom jogo, foi bem disputado, com boas oportunidades de gol para os dois times. O Diego Alves fez grandes defesas. O torcedor do Flamengo percebe nitidamente a diferença de jogar com goleiro e força de pressão, gente, sem goleiro. Sem goleiro é com goleiro ruim, goleiro fraco, né? Goleiro que não transmite segurança. E depois de um certo tempo, o Diego entrou numa boa fase e, de fato, faz a diferença em jogos nos quais o time é pressionado e ele é exigido, que é natural que aconteça. Agora, o que eu achei, do ponto de vista do Palmeiras, achei que mais um jogo abaixo do que o Palmeiras deve produzir, pelo que tem de elenco, jogando em casa, com toda a torcida ao lado, precisando da vitória, né? E um time que, durante boa parte do tempo, permitiu que o Flamengo controlasse o jogo, tivesse a bola, faltava até ao seu adversário um pouco mais de ímpeto, né, para conseguir criar situações, mas o Palmeiras, tirando momentos do jogo, no primeiro tempo no começo, no segundo tempo, em que pressionou e criou situações, e aí o Diego trabalhou na meta do Flamengo, o Palmeiras ficou muito tempo abrindo mão do jogo, o Palmeiras não se impôs, o Palmeiras não controla o jogo, a bola é minha, eu estou em casa, eu vou dominar esse jogo e eu vou ganhar de você. Você não vê o Palmeiras do Roger fazer isso, é um time esquisito, né? O que o Grêmio do Roger fazia em vários momentos, esse Palmeiras não faz. Acho bem estranho, até lançou o Lucas Lima no segundo tempo, tudo mais. Agora, o Flamengo jogou hoje com vários garotos. Acho que esse é o ponto mais importante do ponto de vista do time carioca. Diego Alves não é garoto, Rodinei não é garoto, René não é garoto. Mas Léo Duarte e Túlio, 2 jogadores jovens. O Túlio tem 19 anos, que fez o gol de empate. Jogou Gianluca, jogou Vinícius Júnior, jogou Felipe Viseu, jogou Paquetá. Então foram 6 dos 11, eram jogadores jovens com 17, 19, 20, 21 anos, 18 anos. Ou seja, garotos alguns bem inexperientes ainda. Desses todos, nenhum era titular no final do ano passado. O Paquetá começava a ganhar posição. E no início do ano só o Paquetá era titular, que nem o Vinícius era titular. Em condições normais, ele teria Rodolfo, René, Juan e Hever, 3 zagueiros mais experientes. Provavelmente não jogariam os 2 em condições normais. Jogaria Diego, não o Gianluca. Aí, por opção, ele tirou o Dourado, colocou o Viseu. Aliás, que horror o Viseu. E o Vinícius ganhou posição durante essa temporada. Mas foi um time bem jovem. Eu achei que isso impressionou bem. Tomar um gol com 5 minutos, e o time teve personalidade, reagiu bem, não pipocou nem na porrada no final. Acho que isso é importante para um time que a gente falava aqui ano passado, que é o time banana do Flamengo. Esse time não demonstra ser banana. Teve um comportamento que tem que ter um time grande nessa situação, nessas circunstâncias. Do Viseu, que eu falei, que horror, né? O Viseu deixou uma ótima impressão fazendo gols importantes, especialmente contra o Corinthians. Mas totalmente fora de forma, não participa do jogo, ele consegue participar menos que o Henrique Dourado. Não dá sequência a uma jogada, não chuta a bola no gol. Grande pro Chuchu, não sabe cabecear. Que aparenta jogar futebol na Udinese, na Itália, né? Que ele é bem jovem, tem tempo para aprender, mas é muito fraco. Tudo bem, Jean? Boa noite. O time do Palmeiras, o Mauro
fez uma certa descrição do que foi o jogo, oscila bastante, né? Olhando para o lado do Palmeiras, o Palmeiras consegue ter o início que teve, né? Encurralando o Flamengo com muita intensidade, faz 1-0, aí o Mauro mesmo destacou, não consegue se impor, aos poucos o Flamengo vai lá equilibrando o jogo, aí o Palmeiras tem a chance de matar o jogo no começo do segundo tempo, é melhor de novo, tem um volume maior, leva o gol e desmorona. Aí quem teve mais perto até de vencer o jogo de virada foi o Flamengo, antes de toda a confusão. É verdade, boa noite. Acho que essa história que você acabou de narrar, ela tem se repetido com o Palmeiras, né? Acho que algumas coisas aí que você citou, elas têm se repetido com o Palmeiras. Primeiro é a incapacidade de matar certos jogos, né? De ter oportunidades para matar e não conseguir fazê-lo. Acho que isso tem acontecido bastante, aconteceu já contra o Ceará. Acho que no caso do Flamengo, é verdade, o Mauro falou, Diego Alves fez grandes defesas, mas tem algumas oportunidades que você não pode perder, sobretudo quando você está jogando contra o líder do campeonato, contra um time como o Flamengo, que para mim fez uma boa partida, né? Então acho que isso é indiscutível, tem sido um problema. Mas o problema maior talvez seja a mudança de postura do time toda vez que faz um gol. Ou muitas das vezes em que acaba marcando um gol, né? É absolutamente compreensível você mudar a sua postura e não manter aquele ímpeto inicial que a gente viu no começo do jogo. E acho que é difícil saber o quanto daquele ímpeto inicial deu certo, porque foi a postura que o Palmeiras mostrou, não apenas nesse jogo, como em outros jogos do Campeonato Brasileiro, mas também porque, como disse o Mauro, o Flamengo tinha um time muito jovem dentro de campo, né? Eu não sei se isso acaba, de alguma maneira, refletindo um pouco na postura que o Flamengo tem, meio assustado ali nas 15, 20 minutos iniciais. Na primeira metade do primeiro tempo, o Flamengo parecia um pouco assustado. E depois foi tomando as rédeas ali do primeiro tempo, né? Acho que talvez sem criar tantas oportunidades como o Palmeiras vinha criando, mas conseguia trocar passes, conseguia fazer aquilo que talvez o Palmeiras devesse fazer, que era, vencendo o jogo, ter mais a posse de bola, não jogar com tanta velocidade ou tentar jogar na velocidade, até porque o time do Palmeiras agora não é o time que ele tinha há algum tempo quando você tem o Keno dentro de campo, né? Muda muito a característica você ter o Johan ou o Keno. Então você poderia trocar mais passes e tentar manter o resultado. Não conseguiu, voltou bem para o segundo tempo, teve algumas chances e depois do gol do Flamengo, desabou psicologicamente. Desabou psicologicamente do ponto de vista de parecer que tinha batido um pânico, porque o Flamengo tinha chegado ao empate, numa falha, aliás, tripla, porque acho que o Vitor Luiz falha no lance em que ele concede o escanteio, sem dúvida. E depois você tem falhas do Jailson e falha também do Thiago Martins na marcação, né? E o Flamengo empata, e depois de empatar a impressão que dava é que viraria o jogo, né? Porque tava jogando melhor depois que empatou a partida. Sim. Por uma pane ali do Palmeiras, que ficou meio desesperado. O lance do Felipe Melo, eu estou de acordo, acho que ele entra de uma maneira que é indiscutivelmente para cartão vermelho. Para mim, esse foi o grande erro do árbitro. Eu não concordo muito com a avaliação de que o árbitro foi péssimo. Eu acho que o árbitro até vinha bem, vinha controlando, sem dar muita trela para jogador brasileiro que adora uma reclamação, né, que adora ficar em cima do juiz, que adora fazer rodinha. Agora, o lance do Felipe Melo é um lance indiscutivelmente para cartão vermelho, e a partir dali o jogo passou a ficar muito tenso, né? Passou a ficar mais pegado, os jogadores dos dois lados reclamando demais, os jogadores dos dois lados tentando enganar a arbitragem como de costume, né? O Paquetá não apenas se jogou, como ainda ficou reclamando como se fosse um absurdo, como se tivesse sofrido pedido. O William se joga do outro lado, o Felipe Melo, que estava em campo... Viseu jogou também, Viseu, ridiculamente, aquele corpanzinho desabando na área, pedindo um pênalti como não havia rigorosamente nada. Exato. O Felipe Melo, que estava fazendo hora extra, reclamando. Então, assim, jogador brasileiro também vou te falar, viu? Assim, os caras, eles conseguem, às vezes, estragar um jogo de futebol ou piorar um jogo de futebol, porque é óbvio que você piora quando você tem isso. E até em relação aos acréscimos que o árbitro não deu, o jogador, às vezes, está tão fora de si, quer dizer, não entende absolutamente nada do que está acontecendo no jogo. Os que reclamaram mais foram os do Palmeiras. Quem reclamou foram os jogadores do Palmeiras. Sem goleiro. Tinha goleiro. O Palmeiras sem goleiro, e os jogadores do Palmeiras foram lá reclamar, cercar o árbitro, cobrar os minutos de acréscimo, e os jogadores do Flamengo estavam tudo bem. Né? Ninguém foi lá falar com a arbitragem, então assim, é uma loucura, eu acho que esse é um dos problemas do futebol brasileiro, o quanto se reclama, o porquê se reclama, como se reclama. Óbvio, a arbitragem é ruim, a gente sabe que a arbitragem é ruim,
faz tempo, mas acho que as reclamações também acabam não ajudando, não. Mas o jogo foi legal, acho que foi um jogo que se esperava, né? Em relação à tensão, ao nervosismo, com chances dos dois lados. Acho que foi um jogo digno de 2 candidatos a título, embora nesse momento, com 8 pontos de diferença, o Flamengo tem uma vantagem enorme em relação ao Palmeiras, que agradece a parada. Até se olhar o... Boa noite primeiro, todos. Até se olhar o número, os dois times finalizaram bastante, os dois mais de 10 vezes, então talvez não tenha sido um clássico do ponto de vista do nível técnico, mas de fato foi um jogo que justificou a expectativa, pelo menos em termos de competitividade ali. Acho que tem duas coisas que ficam bem claras, né? A primeira, é difícil ganhar do Flamengo, né? É difícil ganhar do Flamengo. A única derrota nesse campeonato foi sem a força máxima com a Chapecoense, senão a gente tem que voltar lá na época do Carpegiani, né, no jogo que resultou na demissão dele contra o Botafogo. Então é um time que consegue sair de situações, consegue reverter situações, consegue não perder esse tipo de jogo. Acho que isso é muito importante e mostra um crescimento, uma prova de maturidade, e já passou por algumas dessas provas ao longo do Campeonato Brasileiro. E do outro lado, qual é o Palmeiras, né? Qual é o Palmeiras? É o Palmeiras dos 20 primeiros minutos de hoje? É o Palmeiras dos 20 primeiros minutos de Fortaleza? É o Palmeiras do resto do jogo? É o Palmeiras que cede o empate, né, principalmente no jogo de domingo? Mas hoje também, depois de perder algumas chances, é muita oscilar ao longo de uma temporada faz parte. Oscilar tanto assim dentro dos jogos é uma coisa que assim, tem que se debruçar sobre isso na parada da Copa. Não precisa nem fazer muito esforço, né? Contra São Paulo, Ceará Exato. E Flamengo. Exato. Você precisa voltar 2 semanas no tempo. São versões tão diferentes. Com São Paulo, o contrário, né? O primeiro tempo ruim, depois a melhora na volta pro segundo tempo. Então, acho que são questões a responder. Por que o Palmeiras consegue, às vezes, ser um time que sufoca o seu adversário, que sabe jogar, que envolve o seu rival e de repente, cede tão facilmente. Hoje, assim, o resultado de hoje, normal. Como seria normal empatar no Maracanã, Flamengo e Palmeiras, é normal empatar aqui em São Paulo, no Allianz Parque. Como resultado, acho que era até o palpite, mas não lembro como é que foram os palpites aqui, mas acho que era o palpite mais comum. Já até acertou, mas se não me engano a maioria foi de empate. Porque acho que é um pouco, até por isso, pelo Flamengo perder tão poucos jogos, era uma coisa normal. Mas é que a matemática, né, coloca o Palmeiras a 8 pontos para a pausa. Tem muito campeonato pela frente ainda, não é definitivo. Tem no mínimo tem certamente mais um confronto direto. Mas é que fica essa pulga atrás da orelha, né? Por que a gente não consegue ver o Palmeiras manter um nível homogêneo por 90 minutos? E hoje, de novo, a gente viu isso. O mais complicado é que o Roger vai para a pausa devendo uma resposta em casa à altura do desempenho de jogos fora. A gente entende que o desenho do jogo é outro fora de casa, mas essa questão da imposição em casa é fundamental para um time que quer ser campeão. O Palmeiras quer ser campeão. Do ponto de vista do Flamengo, já tem São Paulino comemorando todos os desfalques que o Flamengo terá na volta em outro jogo de briga pelos primeiros lugares contra o São Paulo, fora os jogadores que o Flamengo já não terá de volta, porque não jogarão mais pelo Flamengo, muito possivelmente o Vinícius Júnior, o Viseu certamente. Aliás, foi uma noite de muitas despedidas, né? Sim. Muito provavelmente o Corinthians não terá o Maicon. O Atlético Mineiro não deve ter o Roger Guedes, que mais uma vez foi fundamental. Hoje teremos um outro campeonato. Nesse outro campeonato, é melhor você estar na condição do Flamengo do que estar na condição de quem corre atrás. Agora, do ponto de vista do Palmeiras, falta essa resposta do Roger. É uma resposta muito específica. Nos jogos em casa, falta essa intensidade, ou pelo menos uma melhor distribuição dessa intensidade durante o jogo. Porque o Palmeiras, dos primeiros minutos de hoje, quando faz 1-0 aos 6 minutos, já podia ter feito o resultado antes. Acho até que logo depois que faz o gol, não entrega a rapadura tão rápido. Mas aos poucos vai cedendo espaço, o Flamengo vai tomando conta do jogo, principalmente a partir da metade do primeiro tempo e de uma parte muito grande do segundo tempo. Isso é inaceitável para uma equipe que quer chegar ao título, como é o caso do Palmeiras. Agora, tem uma coisa, né, Paulo, só em relação a esse planejamento também da parada, porque eu acho que assim, a parada, evidentemente, se a gente olha para os dois, para o Flamengo ela não é boa, né? Porque primeiro que tem um aspecto anímico de o time estar muito bem, e depois tem, claro, a perda do Vinícius Júnior, que é um jogador importantíssimo. Acho que o Viseu menos, embora tenha feito gols importantes. Mas enfim, o Flamengo vai ter até o tempo aí para tentar repor essa ausência, principalmente a do Vinícius Júnior no mercado.
O Palmeiras, ele vai ter um tempo para fazer esse trabalho, mas acho que o tempo maior para ele vai valer pela recuperação dos jogadores machucados. Porque hoje, vale lembrar, o Roger colocou em campo Papagaio e Arthur. O elenco do Palmeiras, que se falava tanto, com jogadores renomados no banco de reserva e tudo mais, já não é esse elenco todo, por conta, para mim, e eu falo isso desde o começo, do mau planejamento e da falta de rodízio durante o ano. Acho que foram sempre os mesmos, e deu no que deu. E também discuto um pouco essa estratégia de você dar 12 dias de férias, acho que até aí tudo bem, os jogadores precisam descansar porque esse calendário é muito maluco, mas depois você vai pro Panamá, vai pra Costa Rica. Eles gostaram, né? A comissão técnica gostou. Pois é, eu acho discutível. Ela gostou. Então, você tem a comissão técnica do Palmeiras não vai poder reclamar. Mas será que a comissão técnica vai falar ao contrário, Mauro? Bem, me falaram em off que gostaram, né? Poderiam falar em off que não gostaram. A pessoa que me falou em off, olha, nós gostamos. Então, se gostaram, por quê? Eles acham que o grupo vai ficar unido, vão ter convivência, vão poder treinar, que tem intervalo entre um jogo e outro, tem um período antes da viagem. Entra também aí, acho que a questão também do Palmeiras querer expor a marca, vai lá pra fora, ganhar um dinheiro. Mas Panamá, Costa Rica, eu não sei se a exposição de marca vai... Esportivamente vai fazer... De uma forma ou de outra, assim, não reclamaram, que eu saiba, né? A informação que me passaram foi, não, a gente achou bom e tal, fazer alguns jogos, muito tempo só treinando, né? Enfim, agora dos desfalques do Flamengo, né? Coelhar e o Jonas, que foram expulsos, né? Ele tem um mês e pouco para preparar o Rômulo, né? Ou o Ronaldo, que está encostado lá, o garoto. Viseu vai para a Itália, Dourado está suspenso. Ele tem um mês e pouco para colocar o Lincoln em forma ou contratar um centroavante, né? Não estou nem contando com o Guerreiro. Se não estiver punido, pode voltar da Copa e jogar contra o São Paulo. Ele tem um contrato com o Flamengo. Sim. Acaba em agosto, o jogo é em julho. Então, teria o Guerreiro em condições em tese. Não imagino que o Peru não vai até a final. Convenhamos, a seleção do Peru não vai jogar até o dia 15. Ele deve ter um tempo de sair, voltar, ir pro Peru, tomar um chazinho, voltar, que não dê encrenca, voltar pro Rio de Janeiro, isso, de preferência, né, que de lata, e depois ele treina e joga, pode jogar o Guerreiro, né? E aí no lugar do Vinícius Júnior ele já tem que pensar evidentemente no substituto. Aliás, é natural, é lógico que a gente sabe que um garoto com 17 anos é normal, mas como erra certas decisões no jogo Vinícius Júnior. Jogada que vai passar, ele tenta o drible, jogada que é para tocar pro Paquetá na entrada da área, arrematar, ele busca o René de calcanhar. Entra na área, tem chance de arrematar, tenta mais um drible. E o Paquetá também insistindo em algumas jogadas assim. Eu acho que esses jogadores precisam de um pouco mais de... No caso do Paquetá, que fica no elenco, né, tem que acelerar um pouco mais esse processo de amadurecimento, no sentido de ser mais objetivo. Perdem a oportunidade de chutar, de finalizar, assim, por um certo preciosismo, uma confiança aparentemente excessiva, né? E hoje acho que a torcida do Flamengo pode ver que o Viseu foi muito bem nos 3 jogos que ele entrou. O gol contra o Corinthians é importantíssimo. Os outros 2 foram bem fáceis, mas ele teve meta, bem colocado. Mas uma coisa é entrar durante o jogo, especialmente o time vencendo, como foi nos 2 últimos, e você pegar um adversário mais cansado, saindo para o jogo e empurrar a bola para dentro do gol. E outra é participar do jogo contra um time forte, que é o Palmeiras, fora de casa, e aí a bola bate lá na frente, tem um centroavante que não dá sequência nenhuma jogada. Claro. E parece quase uma baiana de escola de samba, gente. O cara daquele tamanho vai jogar na Europa e não consegue entrar em forma, pesadaço. Então, um jogador sem mobilidade. Havia jogadas que o Flamengo contra-atacava e o Vinícius partia com a bola, alguém chegava, você olhava, cadê o Viseu? O Viseu tá pegando um Uber, né, para ver se conseguia chegar na área. Estava lá no aplicativo, lá, você pegava para chegar na área, um táxi, uma carona, um camelo, o que fosse. Inacreditável, sabe? Agora, como fez 3 gols, só se olha, até o Léo disse isso no Liga na segunda-feira, né? Sobre essa questão do recorte do Viseu. Você recorta um pedaço do jogo, que são os melhores momentos. É o trailer do filme. O filme é uma porcaria, mas o trailer é sensacional. Acontece coisas maravilhosas. Não é que o Viseu seja um jogador horroroso e tal, mas ele é muito distante de ser um jogador para ser titular do Flamengo. Por isso ele não se firmou, por isso foram buscar o Dourado, embora não concorde com o valor que pagaram por ele, achei muito dinheiro, e por isso não precisa de um centroavante, como ficando ou não o Viseu, precisaria pensar num outro jogador se o Dourado não conseguisse acertar e não vai jogar esse próximo jogo. Mas eu achei que o ponto positivo realmente foi esse, da personalidade, da maturidade, e agora a missão é do Lomba, que é o vice-futebol, e do Noval, que é o diretor executivo. Tem dinheiro em caixa e tempo para ir ao mercado. Ir ao mercado significa ser certeiro, não é fazer como fez o Rodrigo Caetano, que trouxe o Giovani, que até agora ninguém sabe por que está no Flamengo. Né? E falar em Rodrigo Caetano, o Rômulo, que é outra contratação dele, tem um mês e pouco aí para se preparar para o jogo contra o São Paulo. Né?
É um bom tempo, né? Você perde o Coelho e o Jones, que é o reserva ao imediato. mesmo tempo, né? Exatamente. Deve ser o Rômulo. Então, assim, é só treinar bem e mostrar para o professor que ele está pronto para jogar. Agora, só em relação às expulsões, e o Mauro falou de maturidade, acho que 2 caras especificamente, um de cada lado, foram muito mal pelas expulsões ou pelas reações. O Henrique, sendo o cara que seria o titular do Flamengo, certamente no jogo de volta, até porque é a única alternativa nesse momento, ficar fazendo aquilo, ficar insistindo, ficar brigando, ficar discutindo, é pedir para eventualmente tomar, não sei exatamente o que ele disse, o que ele falou, o que ele fez, mas é pedir para que eventualmente o árbitro coloque na súmula aquelas frases que vão acabar aumentando a suspensão. Então é uma burrice a atitude dele, né? Não tá no banco, sai, depois se quiser tentar comprovar ou julgar, faça isso, não vai levar nada à suspensão, à insistência da reclamação, a não ser eventualmente um aumento da suspensão. E o outro é o Jailson, né? Porque goleiro é o último cara para se meter nessas confusões. E lá de trás... Sobretudo... Normalmente é o goleiro reserva, que não tem muita coisa a perder. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, o goleiro titular, o time já fez as 3 alterações e o Jailson vai lá se meter lá de trás não tinha nada a ver com o lance. No caso dele é com um agravante. Dá uma gravata no João. Ele deu uma gravata no João. Talvez por isso, talvez não tivesse bem de cabeça. Então ele vem errando. Na volta da Copa, sabe-se certamente que ele não vai ser o titular, né? No primeiro jogo que o Palmeiras terá, ele não vai ser o titular. Santos. Acho que é o Santos. Independentemente de quem seja o titular, a gente está falando do Fernando Praz e do Everton. Abre a porta para se um desses for bem, ou já se um desses entra e vai bem, até pelo número de atuações do Jailson ultimamente. Isso aí, esses jogos do Palmeiras vão ser úteis. Pode ter dado a deixa... Observar os 2 goleiros e fazer uma escolha para o jogo que vale 3 pontos. O Barbieri falou que o ceifador não agrediu ninguém, e não agrediu mesmo, mas o que ele agitou, ele era o que mais agitou naquele momento mais agudo da briga. Então isso acabou custando. E eu acho que para o Jailson realmente pode custar a posição para ele. É um momento que só precisava de uma desculpa para tirá-lo. O Roger ganhou a desculpa. A chance para o outro. Agora a gente fala aqui do Palmeiras e sua oscilação técnica e psicológica, né, dentro dos jogos. É um assunto, vamos falar de novo. Não dá para deixar de falar no Felipe Melo, né? O Arnaldo defende a tese de que é importante ter um cara como o Felipe Melo, porque é um líder, porque, de certa forma, inibe o adversário, tal, é necessário no futebol. Mas, às vezes, dá a impressão de que o Felipe Melo puxa para baixo o emocional do time do Palmeiras. Sabe qual que é a questão? O Felipe Melo é um jogador importante porque ele é bom jogador. Porque ele é tecnicamente bom jogador. Agora, de fato, hoje, eu concordo com os companheiros. A falta dele era para vermelho. Era para dar o vermelho ali. Acho que o juiz não quis tomar uma decisão grande, mas o árbitro de um jogo como esse tem que ter a coragem de tomar decisões grandes. E ali ele faltou, né? E poderia ser um jogo diferente, mas enfim. Eu acho que de fato, às vezes se fala muito do Felipe Melo por ser esse personagem, e isso pra mim é diminuir o bom jogador que ele é. Mas ele não se ajuda com essa situação, ele podia ser expulso hoje. O problema todo é quando ele passa do ponto. Eu acho que ele seria um jogador, por exemplo, importante no Ceará, para o time não cair naquela modorra em que caiu. Agora hoje ele não teve nada de imposição, ele buscou o tornozelo de um companheiro de posição, foi isso que ele fez, ele vai com o pé buscar o tornozelo do rapaz, é um lance claro para expulsão. O árbitro amarelou, como amarelou no fim do jogo também. A sorte do árbitro é que na hora que a briga estourou, o lance é o Palmeiras no ataque. É uma bola que permitiu a ele deixar que a bola viajasse e acabasse. Então, mas ele já tinha prometido 5 minutos de acréscimo, né? Pelo menos. A confusão estoura do minuto 45 para o minuto 46. Exato. Horas. A matemática é isso, né? Dá os mesmos minutos. Restam 4, vai 3, tá? Vai nada. Esperou o Palmeiras botar a bola ali para dentro da área e acabar o jogo. Ele pensou, se o Moisés tomar um gol aqui, vai ser difícil pra eu sair daqui depois, entendeu? Eu até pensei que quem ia pro gol era o Felipe Melo, comentei com o Léo. Ele chegou a pegar pênalti na Turquia. Pegou pênalti na Turquia, imitou Pitbull. Já tinha saído. Tava na confusão no Aí ele estava ali, é verdade, ele estava ali só agitando. Ele saiu para a entrada do Arthur, até o Roger deixou o time mais ofensivo. Eu acho que assim, a gente... Minha opinião já é clara, eu já falei tantas vezes aqui, já discuti com o Arnaldo. Eu acho que as qualidades do Felipe Melo são as qualidades de bom jogador, de bom volante e de um passe muito preciso. Mais até do que a qualidade na marcação, é a precisão que ele tem no passe, nas bolas longas, que a gente não vê em nenhum outro volante, acho, do futebol brasileiro, com essas bolas longas eu estou falando. Agora,
essa questão anímica, essa questão do quanto ele move os outros jogadores também, isso pra mim, já falei, eu acho que é balela, eu acho que o torcedor às vezes se agarra numas coisas que ouve ser repetido 40 mil vezes, porque contra o Sport todo mundo reclamou que faltou também, né? A postura, e aí, ele estava em campo também. Então, acho que não é essa a diferença que ele faz. Acho que quando ele faz a diferença, ele faz jogando futebol. Ele não faz a diferença gritando, berrando ou dando carrinhos como o que ele deu hoje, que é o que muita gente diz e dizia até antes da Copa do Mundo de 2010, né, que o eventual desequilíbrio dele, né, isso que é visto como uma grande qualidade, que é a vontade de vencer, às vezes se transforma em desequilíbrio nos jogos grandes especificamente, nos mata-matas, como aconteceu na Copa do Mundo, e isso acaba se refletindo, às vezes, em expulsões, em prejuízo ao time, né? No jogo contra a Holanda, na Copa do Mundo, foi assim, hoje contra o Flamengo não foi assim, mas por uma conivência da arbitragem também. Então é preciso saber dosar o Felipe Melo, e o Roger até falou, né? A informação do repórter lá do pay-per-view, do Premier, foi, olha, o Roger acabou de dizer para o Felipe Melo esquecer o juiz, parar de reclamar e jogar futebol, porque jogar futebol ele sabe, mas muitas vezes ele tem dificuldade em apenas jogar futebol. Muito bem, então teremos para essas duas equipes agora a parada da Copa do Mundo. É possível imaginar o Palmeiras já com um olhar mais atencioso para as outras duas competições do que para o Campeonato Brasileiro, no carregado mês de agosto? A gente está falando de uma diferença para o Flamengo de 8 pontos. Para o Flamengo. Não é uma diferença pequena. O Flamengo talvez tenha tido uma tabela mais tranquila até aqui do que o Palmeiras. Acho até que sim. Mas isso também é relativo. Porque o Palmeiras perde ponto contra o Ceará, joga melhor contra o Chapecoense, joga melhor nos jogos grandes. Então acho que nem isso vale muito. São 8 pontos para um time também muito forte. Se a gente estivesse falando de 8 pontos para um time mais fraco, para um elenco mais fraco, talvez fosse diferente. Acho que não é o caso de abrir mão, evidentemente, do Campeonato Brasileiro, mas de fato acho que a coisa começa a se encaminhar para uma priorização para os mata-matas, o que é sempre muito perigoso. Não devia ser o contrário, se a diferença é de 8 pontos, e eu acho que essa parada da Copa criou um falso fim de turno para todos nós. Uma psicologia, né? Não é nem um terço. Psicologicamente, faltam 26 rodadas. É muito jogo para abrir mão. É muito jogo para abrir mão. Claro que eu entendo que daquela leitura que os técnicos estão fazendo, porque também não tem outro jeito, semana a semana, em alguns momentos o mata-mata vai entrar como prioridade. Mas seria loucura o Palmeiras abrir mão do brasileiro pelo potencial que tem, pela cobrança que deve ser feita, inclusive, sobre esse elenco. Pela diferença de 8 pontos, que é perfeitamente tirável. Se você considerar que tem um retorno, um jogo contra o próprio Flamengo, tem que fazer conta de 5. Porque para ser campeão você vai tirar 3. Se o Corinthians no ano passado mostra alguma coisa, é que quem largou o campeonato cedo demais se arrependeu. É verdade. Se arrependeu. Tanto que o Palmeiras teve tempo de largar o campeonato e tentar voltar para ele em um dia específico, só depender dele para ser líder. Isso. Eu tô com vocês, mas infelizmente o que a gente tem visto é uma tendência dos técnicos e dos diretores dos clubes também. Conveniente, né? Então, conveniente. De abrirem mão do monta elenco pra brigar, né? Você adota ninguém cobra, a gente também, em geral, a imprensa entende. Não, agora vamos priorizar outra coisa. O cara fala assim, bem, aqui eu não vou conseguir mais nada, embora tenha feito investimento, embora a torcida tenha expectativa no Campeonato Brasileiro. E vou dizer que eu vou brigar para... É mais cômodo. Não, mas lá atrás eu abri mão, sabe? Abrir mão é pinóia. O Palmeiras abrir mão de alguma coisa seria um absurdo. 8 pontos. É possível tirar. O Celso destacou, não acabou o turno ainda, são 12 rodadas. O campeonato está chegando, o quê? Um quarto do campeonato? Já na volta, o Flamengo pega o São Paulo e o Flamengo desfalcado. Quer dizer, não há nenhum absurdo em pensar que o Palmeiras já pode tirar algum desses pontos na volta da Copa. Seria compreensível com outros times. Eu acho que assim, com outros times sim. Com o Corinthians, por exemplo, dizer, vou priorizar você não tem a Libertadores e a Copa do Brasil, tá certinho. Você tem que ter um motivo forte. Mas do Palmeiras não tem mas no Palmeiras não tem. Porque os rivais do Palmeiras terão o mesmo drama. Não tem o drama do desconto de pontos, no caso do Flamengo, por exemplo. Mas tem o mesmo drama, está dividido entre outras competições, todo mundo quer ganhar tudo e não vai ganhar tudo. Cada um vai ganhar. O Palmeiras tem mais que ser cobrado. Alguns times têm que ser cobrados. O Palmeiras é um deles. O Palmeiras em casa tem a 11ª campanha.
É o 11º. Está abaixo do meio. Campanha em casa: Flamengo, Atlético, Inter, São Paulo, América, Vasco, Botafogo, Sport, Bahia, Corinthians, Palmeiras. É o 11º em casa e fora de casa é o quarta melhor campanha. Flamengo, Grêmio, São Paulo e Palmeiras, pela ordem. Celso, o Corinthians é aquele time que é o pugilista que vem apanhando, aí ele vai a nocaute e vem o gongo, né? Pelo menos o torcedor